Aleluias. Levante suas mãos para o céu, se renda na presença do Senhor nessa noite. Quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos mostrando para Deus que nós não somos nada sem Ele, que nós precisamos dEle, da presença dEle. Abra o seu coração nessa noite. Fala para Deus qual é a sua necessidade. Eu não sei qual foi o motivo que você veio aqui nessa noite. Se foi para adorar, se foi para agradecer, se foi para pedir algo a Deus. Persevera na tua petição, porque Ele é o nosso Pai. Ele conhece qual é a minha e a tua necessidade. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu Deixa o céu descer nessa noite sobre a tua vida. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 O céu está descendo nessa noite. Deixa o céu descer. Mais uma vez. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu
este céu descer para sempre. Teu é o reino. Aplauda o nome de Jesus nessa noite. Adore a Ele, Espírito em verdade. Santo é o teu nome. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. E a vergonha desfaz, tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar.
Façamos mais uma oração neste momento. Oh, aleluia. Faz uma oração de agradecimento. Você chegou até aqui neste momento. Tem pessoas que não conseguiram chegar, Senhor, mas aqui nesta noite, Pai, nós te adoramos, glorificamos teu nome santo, poderoso, Pai. Deus, ó Pai, te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia, Senhor, que vem de geração a geração, que nos alcançou, Senhor, que nos alcança todos os dias. Pai, sou grato ao Senhor, meu Deus, por fazer parte neste momento, neste culto, meu Deus, de poder te adorar, glorificar o teu nome, dizer que o Senhor é santo, que não há outro Deus como o Senhor, meu Deus, e é no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha estender as tuas mãos, Senhor, meu Deus, sobre este culto, sobre a vida desses teus filhos, que aqui estão nesta noite, Senhor, meu Deus, e é no nome de Jesus, Pai, que venha derramar da tua graça, da tua unção, do teu poder, meu Deus, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, meu Deus, e abençoando, prosperando, ó Pai, os caminhos dos teus filhos, Senhor, meu Deus, porque sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor é Deus poderoso, um Deus que tem cuidado dos teus filhos, das famílias, Pai, no nome de Jesus, Senhor, e a nossa gratidão, a nossa adoração, nosso louvor, aqui nessa noite, Pai, é somente para Ti, pois o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, boa noite. Vocês estão tímidos, né? Até na oração vocês estão tímidos. Podemos deixar de adorar esse Deus. Boa noite. Boa noite. Saúde, paz e prosperidade a todos, amém? Assente um minutinho, que bom que você veio, que bom que você está aqui nesta noite. Essa noite nós teremos um culto estendido, né? Assim que terminar o culto, nós teremos um intervalo e vamos dar continuidade até a meia-noite. Você pode ficar conosco, fique que vai ser bênção, né? Nós vamos continuar adorando, louvando, orando, buscando a presença do Senhor. Nesses últimos dias, nós precisamos invocar, enquanto nós podemos achar, enquanto Ele está perto, nós temos que buscar a presença dEle, pois Ele tem sido fiel, aleluia. Mas neste momento, quero, antes de orar pelos dízimos, pelas ofertas, quero compartilhar com vocês uma palavra, né? E me lembrando aqui, irmãos, que muitas das vezes nós nos encontramos da forma como estava esta mulher, né? Em 1 Samuel nós vamos ver uma história de uma mulher, a qual ela também buscava a presença do Senhor, né? E adorava a Deus, adorava com as suas ofertas, mas nem tanto os seus objetivos eram alcançados. E muitas das vezes nós nos sentimos assim: puxa vida, eu tenho feito tanto, tenho adorado a Deus, tenho buscado a presença dEle, tenho sido fiel a Ele, e ainda está te faltando alguma coisa, assim como esta mulher, né? A história desta mulher é muito interessante, porque além dela buscar a Deus, seu esposo fiel, mas naquele tempo era uma pena que poderia, um esposo que ele tivesse condições, ele poderia ter duas esposas. Hoje não é mais permitido, né? Hoje nós sabemos que depois de Jesus é só uma, viu, irmãos? Não pensa que tem duas não, tá bom? Mas naquele tempo tinha isso, havia essa possibilidade. Por quê? Porque também estava no início de tudo, então Deus o permitiu para que a terra fosse cheia. Mas agora a vinda depois de Jesus, hoje nós vivemos na graça, então que Deus nos dê graça para ter só uma, amém? 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 Glória a Deus, né? E aqui, irmão, nós vamos ver que Eucana, ele tinha uma outra esposa, a Penina, e a Bíblia vai nos contar essa história interessante, porque
a Ana era a mulher que Eucana amava, mas a Penina, sua rival, ela era a única que produzia, que dava fruto. Todos os anos tinha um filho, né? Todos os anos trazia um para apresentar, né? E a Ana não, a Ana todo ano ela subia para clamar a Deus e pedir a Deus pela sua bênção. E muitas das vezes parece que nada vai acontecer, mas muitas das vezes, irmãos, quando a bênção está demorando, é porque Deus está nos preparando para nos dar algo grande e que nós vamos aprender a administrar quando nós o receber. E aqui nós vamos observar que Ana, todas as vezes, Eucana dava uma oferta maior para Ana, porque ele o amava, e ele dividia a oferta com todos os filhos e com a Penina. Mas a Ana chegou um dia determinada diante do Senhor, na presença dele, que ela já estava cansada de ser humilhada, de ser tratada daquela forma pela sua rival. A sua rival humilhava, que ela não prestava para nada, porque na época a mulher que não tinha filho, ela era uma mulher desprezada. Ela não era uma mulher que a sociedade via com os bons olhos, porque ela não tinha filho, mas a Bíblia diz que foi o próprio Deus que fechou a sua madre, porque Deus estava preparando algo especial. E agora Ana chega a um determinado tempo que ela chega diante do Senhor. Naquele dia ela chora amargamente, ali na presença, ali ao ponto do profeta olhar e achar o que, do sacerdote olhar e falar: o que está acontecendo? Você está embriagada? E ela falava: não, a tua serva está amargurada de espírito. E agora a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 1, verso 11, vai dizer assim: votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. E agora Ana faz um voto, mesmo ela, todos os cultos, ela sendo fiel ao Senhor com a sua oferta, trazendo a sua porção diante do Senhor, mesmo assim ela ficou com essa carência, que muitas das vezes nós nos encontramos, precisamos de algo, e às vezes isso tem até mesmo nos incomodado, que às vezes são algo que nós precisamos, que Deus faz, mas às vezes nós não sabemos como nós vamos encontrar com a nossa fé, para que nós possamos nos desafiar a nós mesmos, diante da presença do Senhor, desafiar a nossa fé e acreditar. E agora a Ana faz isso, ela fala: olha, se o Senhor me der, olha que coragem, ela não tinha, era humilhada, era para ela dizer: não, quando Deus me der, eu vou amar Ele, vou ficar só para mim, mas não, ela falou: vou dar para o Senhor. Mulher ousada, corajosa, virtuosa, porque ali foi coragem, pegar um filho depois de tanta humilhação. E agora ela vem, Deus, naquele ano, Deus, o profeta fala e fala, abre a boca e fala: olha, vai em paz, porque Deus ouviu a tua petição. E agora realmente Deus tinha ouvido. E quando Ana chega num determinado tempo, Ana se engravida e ela tem um filho. No outro ano ela já não veio adorar a Deus, porque o filho era pequeno, ela estava amamentando. Quando desamamentou, ela trouxe o filho e entregou na presença do Senhor. E aí eu vejo uma coragem, irmão, porque era o único que ela tinha pedido para o Senhor, e ela falou: eu vou te entregar para o Senhor. E ela tinha o direito de todo ano, ela ia lá, somente via, fala: é meu filho, mas eu entreguei para Deus. E todo ano ela via aquele menino crescendo na presença do Senhor. Mas não ficou só naquele. Se você ler a história, você vai ver que Deus deu muitos mais do que o Samuel, mas o Samuel fez a diferença. Quando nós vamos olhar, Samuel se tornou juiz daquele povo, daquela nação, julgava aquela nação, porque Deus usou de uma forma poderosa, né? Ao ponto de muitas batalhas que foram travadas, mas Deus usava ele sempre para dar a direção para o seu povo. Por isso que eu falo, irmãos, quando a sua bênção pensar que está retardando, é porque Deus está preparando algo grande, algo que você vai tomar posse.
e que você vai falar assim: valeu a pena esperar. Amém? Glória a Deus. Então vamos ofertar nessa noite. Talvez nessa noite tem pessoas que precisam fazer como Ana naquele dia fez. Senhor, um desafio. Porque muitas das vezes, irmãos, nossos desafios, às vezes nós ficamos tímidos na presença do Senhor, achando que é palavra que o pastor está falando, mas sonda o seu coração. Como é que está o seu coração diante do Senhor? Porque às vezes somos nós mesmos que temos olhar para nós e falar: Deus, eu preciso me desafiar a mim mesmo, e vou fazer esse desafio e colocar diante do Senhor, e crendo que o Senhor vai dar a solução para o meu problema, porque Deus, Ele é especialista, irmão. Às vezes Ele quer ver a nossa fé, a nossa atitude, né? Você tem o QR Code aí, você pode usar, vou fazer um Pix, aqui também no telão, amém? Não sei se está sendo transmitido, se estiver sendo transmitido, só depois, você que vai estar depois fazendo parte desse culto, você vai chegar desse momento que você vai ouvir falar da oferta. Faz um desafio aí também na presença do Senhor, porque Deus tem bênção também para quem está na rede social fazendo parte do culto. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos nos apresentar. Ana, aquele dia, ela apresentou e falou para Deus o que ela queria, e Deus ouviu a sua petição, o seu clamor, aleluia, porque chegou até a Deus. Irmãos, que as nossas orações possam chegar até a Ele, que Ele possa ouvir o nosso clamor, Senhor. E quantos dos teus filhos aqui nesta noite, Pai, que tem clamado, Senhor, meu Deus, e tem olhado, tem esperado no Senhor uma resposta, mas o Senhor é um Deus de resposta, o Senhor é um Deus de já. Talvez nesta noite, essa pessoa que já fez um grande desafio, e talvez nessa noite ela vai fazer apenas uma oferta, Senhor, para que seja lembrado do desafio que já foi feito diante do Senhor, para que o Senhor se lembre, ó Pai, desta vida, ó Pai, deste clamor desta pessoa, do que ela está pedindo. Assim como o Senhor abriu a madre de Ana, que o Senhor venha abrir portas aqui nesta noite, para que os teus filhos, Senhor, receba do Senhor aquilo que está travado, seja na justiça, ó Deus, ou seja, ó Pai, um projeto que está engavetado, meu Deus, ó Pai, algo que essa pessoa tem clamado, talvez tem pedido uma casa própria, e ela ainda está engavetada, os seus projetos, mas que nesta noite, Senhor, o Senhor possa abrir portas, meu Deus, derramando da tua unção, da tua bênção poderosa sobre a vida dos teus filhos, Senhor, porque eu creio, ó Pai, seja cura, Senhor, que esta pessoa está pedindo, ó Deus, libera aqui nesta noite. Eu sei que daqui a pouco vai vir a palavra, e o Senhor complementará neste culto, Senhor, na vida desta pessoa, o que ela está pedindo. Pai, em nome de Jesus, eu já te louvo e te agradeço, porque eu sei que o Senhor é fiel. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre os teus filhos, em nome de Jesus, amém. Creio que és o Deus de maravilhas, tu és Deus de maravilhas, e os milagres que eu vi, bom demais para não ter. Tu és Deus de maravilhas.
Glória a Deus, chegou o momento de nós ouvir aqui uma palavra. O meu amigo, que eu sempre chamava ele de verso, mas não é verso, é verso. O verso é da Bíblia. Amém? Vamos receber aqui com as palmas para Jesus, grande evangelista, né? Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa noite. Vocês estão bem? Glória a Deus. Todos aqueles que estão em casa acompanhando, boa noite. Que a presença do Senhor acompanhe e alcance aí também. Vamos louvar um pouquinho mais? Pode ser a última que você cantou? A última. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é agora pra sempre.
as nossas vidas aqui diante de Ti. Clamamos a Ti, clamamos a Tua presença, Senhor. Nós contemplamos a Tua face, nós pedimos mais de Ti. A Tua palavra diz que tudo que pedimos em oração crendo receberemos. As Suas mãos não estão encolhidas, Senhor, para que não possa salvar, nem os Seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Nós estamos aqui como Pedro. Para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem cura, salvação e libertação? Nós precisamos de Ti, Senhor. Olha a Tua igreja, a Tua noiva. Toma o Teu povo, Senhor. Toma a Tua igreja, Jesus. Toma esse lugar, Senhor, os quatro cantos desse ambiente. Meu Deus, renova as nossas forças, renova as nossas forças, traz cura, salvação, libertação. Toca-nos mais uma vez, renova a nossa fé, Senhor. Contempla o nosso coração, a nossa necessidade, a nossa dependência de Ti. Como somos carentes, como somos pequenos, como somos falhos, como somos dependentes de Ti, Senhor. Que tem um povo clamando, ansiando por mais de Ti, por mais da Tua presença, Senhor, por mais da Tua glória, Teu toque divino sobre nós. Cura, Senhor, a Tua igreja, restaura, quebra as cadeias, Senhor. Meu Deus, tira o peso, o medo, a angústia. Espírito Santo, sopra sobre nós vida, Senhor, fôlego de vida, Deus, no decorrer dos anos, no meio dos anos, ao longo dos anos, nós clamamos a Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. A Tua igreja precisa de Ti, Senhor. Nós clamamos, Cordeiro Santo. Teu povo, Senhor, é a Tua igreja, é a Tua noiva escolhida. Meu Deus, quantos corações, quantas vidas, quantas famílias, Senhor, clamando por mais de Ti. Sonda-nos nessa noite, Senhor. Visita a Tua igreja. Toca o Teu povo, Deus. Toca o Teu povo, Espírito Santo. Toca a Tua igreja uma vez mais, Senhor. Restaura, levanta os Teus vasos. Levanta os Teus profetas, Senhor. Levanta aquele que está caído. Restaura o caído, Senhor. Cura as feridas, os pesos, os traumas, Senhor. Não temos palavra, Deus, para pedir. Intercede por nós. Visita aqueles que estão em casa, Senhor. Aqueles que estão esperando o Teu toque, o Teu milagre, Senhor. Corações quebrantados nessa igreja. O bálsamo, Senhor, que cura as feridas. Nova unção sobre o Teu povo. A visitação dos últimos dias. Nos prepara, Senhor.
Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Vamos ler a palavra? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Posso ler? Todos encontraram? Está escrito assim: os céus e a terra tomo hoje, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto que a ti tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Só até aí. Por favor, coloca para mim o 28 também, o 28, capítulo 28, versículo 1. E serás... Pula 3, por favor. 3. 28, 3. Bendito será tu na cidade, bendito serás no campo. Próximo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Só até aí. Podem se sentar. Meus irmãos, atenção de vocês por um tempo, para que vocês possam entender essa palavra, para que vocês possam absorver o máximo do que não o homem tem para vocês, mas do que Deus tem para a igreja hoje, Casa da Bênção. Esse texto fala de uma escolha. Não é uma simples escolha. É a escolha mais importante da vida de uma pessoa. A escolha entre a vida e a morte. A bênção e a maldição. A Bíblia, ela não menciona a maldição como um desejo ou um juízo da parte de Deus. A Bíblia menciona que a maldição vem pelo ato de desobedecer, pela desobediência, pelo ato de negar o poder e a eficácia da palavra do Senhor. Quando Deus criou o homem, Deus deu a vida para o homem e Deus dá um poder para o homem. Esse poder é o poder de escolha. A escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus disse: Adão, de todas as árvores do jardim, você pode comer. Todas, menos a do conhecimento do bem e do mal. Mas a escolha está em suas mãos, o poder está em suas mãos. Você escolhe vida ou morte, bênção ou maldição. Assim como nós já conhecemos, o homem ele desobedece a Deus, toca naquilo que é maldito, acarretando problemas para si. Não somente para si, mas para uma humanidade inteira. O homem toca naquilo que é maldito e automaticamente ele vai colher o fruto pela sua desobediência. Automaticamente. E a Bíblia diz que todos que estavam envolvidos, direto ou indiretamente, consciente ou inconsciente, pagaram pela sua desobediência. Então o Senhor disse à serpente: você rastejará, andará sobre o seu ventre,
comerá o pó da terra, e colocarei inimizade entre você e o homem. E do ventre de uma mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Primeiro juízo, Deus fala para a mulher: você sentirá dores de parto, e o seu desejo será pelo seu marido. E Deus chega no homem e Deus fala: você comerá do fruto do seu suor, por causa de ti a terra é maldita. Você veio do pó e para o pó você voltará. Então nós entendemos que a maldição ela não vem antes do pecado, ela vem depois da desobediência. Deuteronômio 28 que a gente leu, Deuteronômio está relatando que o destino espiritual de uma pessoa não é definido por sentimentos, mas por obediência. Deus estabelece um princípio que atravessa gerações. Ouvir a sua voz produz vida, ignorá-la produz morte. Assim entendemos que a maldição não está relacionada com atos do dia a dia, ela vem, é algo contínuo, é um processo. Quando a Bíblia diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, não está falando de ouvir com um ouvido apenas, mas de alinhar a vida com aquilo que Deus já revelou em sua palavra. O problema de muitas pessoas hoje não é falta de conhecimento bíblico, é resistência à obediência. A Bíblia é conhecida, mas ninguém pratica a Bíblia muitas das vezes. E quando a voz de Deus é ignorada, automaticamente essas maldições vêm, elas alcançam. Ou seja, é algo contínuo, não é algo que cai de repente. Conforme você vai desobedecendo, a maldição vai vindo. A Bíblia é clara: se você não ouvir a voz do Senhor, essas maldições virão e te alcançarão. Não diz talvez, não diz se Deus permitir. Elas alcançam porque elas andam no mesmo trilho da desobediência. Anda no mesmo trilho, no mesmo caminho. O erro da igreja moderna é espiritualizar tudo, dizer que tudo é culpa do diabo, quando muitas das vezes, coisas que acontecem na nossa vida são colheitas. São colheitas de escolhas feitas de forma contínua. A frustração descrita em Deuteronômio é um retrato de muitos fiéis. Trabalham muito, mas não conseguem avançar. Sonham alto, mas não têm força para avançar nos sonhos. Correm, mas não saem do mesmo lugar. E não é falta de talento nem de oração. Muitas das vezes é falta de obediência. Deus não se compromete com projetos que Ele não governa. Se não há governo de Deus, não há sustento divino. O salmista diz isso, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil dormir tarde, acordar de madrugada, comer o pão que conseguir com tanto esforço, enquanto aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Próximo. Será inútil vós será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim Ele dá aos seus amados o sono. Ou seja, se Deus não é o centro, Ele não é o sustentador. Inútil, não porque o esforço humano é errado, mas porque o esforço sem Deus é desgastante, é sem recompensa eterna. Tem muitas pessoas dizendo: a minha vida está amarrada. Deus está dizendo: não está amarrada, está fora do meu governo. O maior sinal que a vida de uma pessoa está fora do governo de Deus é a ansiedade. A pessoa não confia em Deus, ela vive correndo. A bênção, você não precisa correr na bênção, você só precisa alinhar o governo. A verdade é que muitas pessoas, elas querem um Jesus salvador, querem um Jesus libertador, querem um Jesus provedor, mas ninguém quer um Jesus Senhor, que governa, que manda, que domina. Lucas 6,43, Jesus vai contar uma parábola, ele começa a dizer: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante ao homem, que ao construir a sua casa, cavou profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Quando as águas bateram contra aquela casa, não puderam abalar. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. Quando a água vem, logo desaba, e grande foi a ruína dessa casa. Se conseguir ir colocando, o pessoal acompanhar.
Lucas 6:46. Então, meus irmãos, o erro da igreja hoje é a gente usar a graça como desculpa para permanecer no erro. Jesus não morreu para que o pecado fosse tolerado. Ele morreu para que o pecado fosse abandonado. A cruz não é uma licença para a gente continuar no erro. Ela é uma sentença contra o velho homem. Jesus não veio reformar o velho homem, ele veio crucificar o velho homem. Ele veio crucificar o velho homem. Então a gente precisa entender. Porque se a gente falar, eu estou em Cristo, mas se a gente continua vivendo do mesmo jeito, a gente não está debaixo da graça, a gente está se escondendo atrás dela. Então a gente precisa captar isso para a gente não colocar a Deus, as nossas culpas em Deus, falar, Senhor não faz, Deus não faz, a promessa de Deus. E às vezes a gente fica culpando a Deus, quando na verdade nós estamos muito, muito, muito fora do que Deus nos colocou, do que Deus quer para nós. Quando nós falamos de bênção, escolher a bênção, escolher a vida, nós estamos falando de separação. O que Deus mais requer do seu povo é que o seu povo venha viver uma vida separada. Isso não começou hoje. A Bíblia diz no livro de Esdras que Deus chamou Israel que estava perdida na mão de Nabucodonosor, Israel que outra hora era um povo cativo e que agora foram libertos pela mão de Deus. E Deus começa a escrever para que Israel se aparte das impurezas das nações. E por que Deus faz isso? Porque Deus, todavia, tentou com que Israel não fosse como a Síria, como os amalequitas. Israel era a cidade santa, era para ser exemplos em obras, em justiça, em verdade. Mas Israel estava perversa. Israel adulterou contra o Senhor, adorando a Baal, Astarote, os Balaíns, os deuses do Egito. E Deus se sente traído, ao ponto que Deus pega o profeta Oséias e Deus diz, Oséias, case-se com a mulher prostituta, Gomer, tenha com ela filhos. Porque tem coisas que não dá para se explicar, tem que sentir. Era isso que Deus estava sentindo. Uma traição. Um povo que ele ajudou tanto, um povo que ele protegeu, um povo que ele guardou. E o povo quebrou a aliança, desobedecendo o Senhor, desobedecendo as ordens de Deus. E hoje não é diferente. O povo está quebrando a aliança muito com Deus. O povo está adulterando, adorando os ídolos, adorando o mundo. Jesus falou, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É bíblico. Então a gente precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos rever a nossa vida, como que está? Porque Jesus, ele é bom, mas a gente tem que entender que Deus, ele é justo. Apocalipse diz que a base do trono de Deus é verdade e justiça. Então, justiça faz parte do caráter de Deus. Então, quando nós falamos de separação, esse livro está falando de separação. O maior livro da Bíblia, Salmos, a primeira coisa que Davi escreve é, bem-aventurado, Salmos 1:1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, cuja folhagem nunca murchará, e tudo que ele fazer será bem sucedido. Salmos 1:1. Ou seja, Davi está dizendo, você quer ser abençoado? O caminho é esse, não ande segundo o conselho dos ímpios. O ímpio tem um discurso bonito, tudo pode, vai viver sua vida, nada é pecado, Deus só quer o coração, Deus é açougueiro. Deus não é açougueiro, Deus não quer só o coração, Deus quer corpo, alma e espírito. Então, a gente precisamos rever, precisamos entender que nós temos um Deus que é muito bom, um Deus que é muito amoroso, mas Ele é um Deus justo. Se nós queremos viver as promessas de Deus, nós temos que andar na direção, alinhar a nossa vida, rever os nossos conceitos, como está a nossa vida, colocar a nossa casa em ordem, todos os dias. E a Bíblia é clara, e o Salmo é claro, fala assim, Deus, ele não romantiza o fim do ímpio, ele fala, no fim, no começo pode parecer liberdade, mas o fim é morte. Pode até parecer liberdade, mas o fim é morte. Jesus fala isso. Então, hoje,
nós vivemos em um tempo que o povo está com dificuldade de discernir entre o certo e o errado, o que vem de Deus e o que não vem, e não é de se assustar, porque Paulo já havia escrito sobre isso. No livro de 2 Timóteo 4,3, coloca para mim, por favor, 2 Timóteo 4,3, Paulo vai escrever essa carta a Timóteo, e ele começa a dizer, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Avança. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofra as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo já havia profetizado que nos últimos dias as pessoas não iam suportar a verdade, e elas iam buscar mestres para si. Ia se apegar a fábulas, historinhas que não levam ninguém para o céu, historinhas que não dão estrutura a ninguém para suportar o dia mal, fantasias, evangelho coach, que fala aí, né? O evangelho coach, o evangelho que só bênção, misericórdia. Mas Jesus está falando que chegará o dia que o povo não ia suportar a verdade, então é bíblico. Então nós que queremos ir para o céu, nós precisamos ter estrutura, não só para receber as promessas de Deus, mas para receber também a verdade dele, porque a promessa ela tem uma condição. Toda promessa de Deus tem uma condição. Se você quer ganhar uma vida no céu, você perde uma vida aqui. Você quer ganhar uma coroa? Seja fiel, seja perseverante. Você quer viver em espírito? Mata a carne. Jejum, oração, palavra, vigilância. Então a Bíblia tem uma condição. O povo de Israel, eles tinham uma promessa. Deus falou que aquele povo ia entrar na terra prometida. E a Bíblia diz que o povo de Israel, eles levam um dia, para sair do Egito. Mas o Egito leva 40 anos para sair de dentro do povo de Israel. E isso gerou idolatria, murmuração, pecado, desobediência. Então, muitos de nós temos promessa. Mas quem garante que nós vamos viver? Somente nós, a nossa obediência. Jesus disse que voltará, Ele vai levar um povo lavado, remido, um povo santo, um povo separado, um povo que foi escolhido, não nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu, a Bíblia diz isso, que Ele nos escolheu e nos constituiu para sermos dEle. Mas quem garante que todos nós vamos alcançar? A Bíblia diz isso, que o reino dos céus é como uma virgem, 5 loucas, 5 prudentes, que pegando as suas lamparinas, saíram encontrar-se com o noivo, e 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes, e diz que tardando o noivo, o que aconteceu? Elas dormiram e cochilaram, mas diz que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, saiam ao encontro dele. E quantas estavam preparadas? 5. As outras 5 foram buscar azeite. Quando voltou, fechou-se a porta. Então a gente precisa rever muito isso. Mas ali nós vimos a última que a gente leu foi 2 Timóteo 4,3, nós vimos que Jesus disse que as pessoas elas se voltariam a fábulas. Isaías também agora está profetizando, ele começa a dizer, Isaías 5,20 fala, ai dos que chamam bem mal, e o bem chamam mal, que fazem do certo errado, e mudam o doce em amargo, e o doce em amargo. Isaías 5,20, ai dos que o mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e o doce amargo. Ou seja, o povo aqui havia se afastado de Deus, e eles começaram a distorcer os valores morais. Eles já não reconheciam mais o que era certo ou errado. Aqui o pecado passou a ser aceito, defendido e até justificado. Ou seja, Isaías está mostrando que o problema não é só o pecado em si, mas era a mente corrompida, a mente cauterizada. Quando a pessoa chega ao ponto de chamar o mal de bem, ela perde a capacidade de escolher a vida, de escolher a bênção. Aqui não fala de uma pessoa que erra sabendo o que é errado. Aqui é uma pessoa que erra, uma pessoa que faz o errado achando que é certo. Isso é perigoso.
é muito perigoso no Evangelho. Porque nós estamos num mundo que a gente ouve tanta coisa, é tanta notícia, é tanta informação, que se você não examinar a Bíblia, se você só ouvir, se você só ouvir o Velson, você não examinar a Bíblia, você corre um grande risco de você estar sendo enganado. Você corre um grande risco, porque a única verdade é a palavra. A única coisa que pode nos capacitar, que pode nos estruturar para sermos forjados no fogo, na batalha, na guerra, é a palavra. Senão a gente não aguenta, a gente não suporta. O mundo lá fora não está de brincadeira, a gente está aqui, a gente está protegido, mas quando a gente sai lá fora, é ataque de todo lado. É diabo para tudo que é lado. Às vezes até dentro de casa. O inimigo age, o inimigo trabalha para tentar nos afastar, nos desviar. Mas a gente tem que ser perseverante, continuarmos, avançarmos, prosseguirmos. A verdade é que nessa caminhada a gente corre um grande risco de fazermos escolhas erradas, escolhas que vai nos custar muito, muito mesmo. Eu provo na Bíblia, a Bíblia diz no livro de Provérbios 14, 12, a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte que leva à morte. Ou seja, esse provérbio foi atribuído a Salomão. Salomão está fazendo um alerta sobre o perigo da gente confiar no próprio entendimento, de confiar cegamente no que a gente acha certo aos nossos próprios olhos. Porque o caminho que a gente escolhe é o que a gente vai colher. E o homem sempre tende a escolher o caminho pela facilidade, mas a Bíblia diz que o caminho segundo Deus nem sempre vai ser fácil, mas leva a vida. Nem sempre vai ser fácil. Jesus disse: tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci, vocês vencerão. Mas a gente só vence se a gente estiver nele. Não adianta eu falar, vocês vão vencer o mundo. Mas Jesus falou, se vocês tiverem minhas palavras em vós, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Permanecer na palavra. É se a gente estiver na palavra dele. Não é conforme a gente quer. Eu estou com a vida toda bagunçada e eu vou pedir a Deus. Deus vai fazer por misericórdia, porque o sol brilha para o bom e para o mal. Para o ímpio e para o justo. Mas a gente precisa alinhar, rever, observar como está a nossa vida. Nós estamos realmente na palavra? Nós estamos realmente vivendo como evangélicos, cristão, que vai morar no céu? Estamos. Porque quando a gente fala de libertação, eu preciso falar isso para vocês, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade liberta. Não é expulsar demônio que liberta, faz parte. Mas o que liberta verdadeiramente é a palavra. Quando a palavra é compreendida, quando ela é aceita, quando o coração se abre para a palavra, a verdade entra e as cadeias começam a cair. É como uma casa escura. Se você acende a luz, automaticamente você não precisa empurrar a escuridão, ela sai, porque a luz chegou. Isso é a palavra de Deus. Luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. A palavra do Senhor fala a verdade, a palavra que é viva, que é eficaz. Ele diz que a palavra é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Quando fala viva, é que ela tem vida. Enquanto ela está sendo pregada, enquanto eu estou ministrando a palavra, ela vai transmitindo uma energia. As pessoas vão sendo tocadas. E as pessoas vão entendendo o seu estado, como que elas estão. E ela é um transporte. Você está aqui, como louvor. O louvor é um transporte. Se você adora a Deus, você está aqui adorando a Deus, você está com um dia todo corrido, perturbado, um dia angustiante. Aí você está aqui ouvindo, adorando a Deus. Daqui a pouco o louvor ele toca a sua alma. O louvor ele te transporta daqui desse estado para esse, porque ele traz paz. É como a palavra, é um transporte. O homem perdido, o homem caído. Quem diria um comedor de arroz e farinha lá da Bahia, aqui em cima do altar, pregando a palavra de Deus? Quem diria? É Deus, é a palavra. Não é o homem, é a misericórdia, é a bondade de Deus. Então, por isso que eu choro quando eu prego, porque eu sei de onde eu vim, eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei as cadeias que Deus teve que quebrar para mim estar aqui hoje. Eu não estou aqui de qualquer jeito, eu vim aqui com muito temor, porque eu não estou falando para qualquer pessoa, estou falando para pessoas que estão buscando a eternidade, pessoas que estão buscando o céu. Assim nós entendemos que
que as nossas escolhas definem se a gente vai receber bênção ou maldição, vida ou morte. Jesus também estava ensinando o povo, e chega um momento que Jesus ele muda o tom da mensagem, ele para de ensinar, ele começa a chamar o povo para uma decisão. E ele fala sobre duas portas que representam duas escolhas. E essas escolhas não definem só a vida aqui na terra, elas definem a eternidade. E Jesus nunca pregou um evangelho fácil. Jesus não chamou pessoas para um caminho confortável. Desculpa, não chamou. Jesus disse que a porta é estreita. Se é estreita porque é difícil. Na verdade, o que a gente mais vê hoje, sabe o que é, meus irmãos? Crentes que querem as promessas, mas crentes que não querem carregar a sua cruz. Eu quero as promessas de Deus, mas eu não quero a cruz. Porque as promessas é fácil, é receber. Vem aqui no culto, ora, abençoa, faz uma campanha, vai lá, recebe. Aí depois afasta. Eu já vi vários testemunhos. Pessoas que faziam campanha dentro de casa. Depois recebeu, afastou. Por quê? Não queria a cruz, só queria as promessas, as bênçãos. Recebe, mas perde a maior promessa, que é do céu. Então Jesus, ele começa a falar para o povo. Ele fala estreito. Por que estreito? Porque estreito porque não entra velho homem. Não entra quem quer viver para si. Tem que morrer para o pecado. A porta estreita ela requer uma coisa que poucas pessoas querem dar. A própria vida. O caminho largo está cheio de gente. E tem muitas pessoas que pensam que o caminho largo só está no mundo. Mas, na verdade, tem muitas pessoas dentro da igreja, sentadas na igreja, mas que estão caminhando o caminho largo. Porque não houve verdadeira convenção, não houve verdadeiro arrependimento. Não quer mudança de vida. Só quer sentir paz, está num ambiente bom, confortável, alegre, canta, louva a Deus, volta para casa, abençoado, Deus tira os fardos, Deus tira o cansaço e vai embora. Mas não querem renunciar, não querem negar, não querem morrer, não querem abandonar o mundo, não querem abandonar as amizades, não querem abandonar os certos ambientes, aqueles ambientes que faziam você mal, que levam você para a perdição, que levam você para a vida errada. Tem que abandonar. Jesus disse que ele veio trazer a espada, pai contra filho, filho contra pai. Imagine isso, é espada. Ou seja, Jesus está falando de separação. Então, Jesus não falou que muitas pessoas não encontram a igreja. Ele falou que muitas pessoas não encontram a porta estreita. Ele falou que muitas pessoas não encontram a vida. Então, a igreja é fácil a gente vir. Mas entrar no céu aí tem que ir pela porta estreita. Tem que ter mudança de vida, tem que descer a casa do oleiro, aí tem que ser transformado. Aí o vaso tem que ser quebrado. Eu acho que eu tenho certeza, eu tenho 4 anos de convenção, 2 de batismo. Mas eu achei que o evangelho era mais fácil. Mas o evangelho é pancada de todo lado. O evangelho é pancada. Rapaz, não tem pessoas que sofreu mais que eu e minha esposa no começo da nossa convenção. Era demônio que tudo que era lado. Tudo que era jeito era espírito. Eu não entendia nada. Eu falei, meu Deus, que guerra é essa? No mundo eu estava mais feliz, mais nada. Ele estava dentro de casa e eu não via. Agora é que eu estou vendo. Agora é que Deus está quebrando as cadeias. Então é um processo. Então não é fácil. Não posso dizer que é fácil. Não vou apresentar para vocês um caminho fácil. O caminho é difícil. O caminho é estreito. O caminho tem que descer. Tem que negar, tem que morrer. Tem que renunciar. Tem que abandonar esse mundo aí, ó. E se apegar somente à palavra de Deus. Gálatas 6:7, põe para mim, por favor. Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Paulo ele está trazendo um alerta para a igreja de Gálatas. Paulo ele está trazendo um alerta para a igreja de Gálatas. Paulo ele começa dizendo, ó, não se enganem, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Ou seja, Paulo está dizendo, não viva na ilusão espiritual de achar que suas escolhas não vai ter volta. Não viva na ilusão espiritual de achar que aquilo que você planta, você não vai colher. Ninguém planta milho e colhe trigo. Ninguém planta espinho e colhe flores. Então, a lei da semeadura, ela existe, ela é real. Se você faz o bem, você recebe o bem. Mas isso aí é o ditado do mundo, nós não. Nós cristãos, Jesus disse, se bater na sua face, dá outra. Se pedir para você andar 1 milha, ande 2.
Se eles querem levar a sua túnica, deixa eu levar também a capa. Então é fora do normal, é na contramão do mundo. O mundo é olho por olho, dente por dente. A igreja não. A igreja tem que se humilhar, tem que amar o próximo. Os maiores mandamentos, amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. E o segundo, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Se você não ama o seu irmão, você vai amar a Deus que você não conhece? Como que você vai amar? Não tem condição, a gente não consegue amar. A gente sente Deus, a gente sente a presença de Deus, mas a gente não vê Ele. Imagina nosso irmão, uma alma, que às vezes a gente não tem misericórdia. A pessoa que ela tem misericórdia, ela tem misericórdia daquele que está caído ainda, porque ela sabe de onde Deus levantou, e Deus pode levantar aquilo. Quantas coisas erradas a gente não fazia na nossa imaturidade, na nossa inocência, e Jesus nos perdoou? Como que a gente não vai perdoar o nosso próximo? Como que a gente não vai amar o nosso próximo? Então, a gente tem que rever esses conceitos. Essa é uma palavra simples, eu sei que ela é simples, mas ela é para a nossa reflexão. Não é um confronto, é um culto de libertação, então eu preciso te dar fundamento para você ser liberto. Eu preciso te dar o verdadeiro fundamento para você permanecer na libertação. Porque você pode ser liberto aqui hoje, mas lá fora você pode tornar cativo de novo. Cativo pela sua mente, cativo pelos conceitos errados que você aprendeu, pelos paradigmas do mundo, as lógicas do mundo. A gente não vive por lógica, nós vivemos por fé. Nós vivemos conforme a palavra de Deus. É por obediência. Às vezes dói, às vezes custa, às vezes é difícil, mas a gente consegue, porque não é na nossa força, é Deus que está dentro de nós. É Deus que capacita o homem, é Deus que estrutura o homem para vencer, para batalhar, para guerrear, para lutar pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos. Não pode desistir dos filhos, não pode desistir da família. Jesus disse, se você servir ao Senhor, será salvo você e a tua casa. Então, enquanto você faz para Deus, Deus faz para os seus. Esses dias eu estava perguntando a Deus, Senhor, eu falei, Senhor, por que a gente que faz a obra, a gente sofre tanto na batalha? E eu vejo uns crentes na igreja que eles ficam bem em paz, parece que eles não estão sofrendo batalha. E a gente já chega na igreja cansado já, desanimado, às vezes perdido, sem uma direção. Aí Deus falou comigo, que aqueles que fazem a obra, o galardão é maior. Aqueles que estão na igreja também vai para o céu, mas aqueles que fazem a obra, o galardão é maior. Então o galardão, aqueles que fazem a obra, você que passa a luta, você que passa a dificuldade, não é em vão. Deus está vendo o seu sacrifício. Deus está vendo o seu esforço. Então persevere, continue, não desista, não pare, avance, prossiga, olhe para o alvo, olhe para Cristo. Ele é o autor da nossa fé. Então, quando eu comecei a fazer Casa de Paz, eu e minha esposa, foi muito por fé, porque nós era muito jovem, a gente era muito novo. Então, as lutas, elas veio e redobrou as lutas. Eu ainda lembro que quando eu me batizei, teve um pastor na Casa da Bênção que ele falou assim, ó, irmão, agora que você vai começar a ver as lutas, viu? E eu falei, o quê? Oxe, ninguém falou que não tinha luta na convenção? Aí eu falei, rapaz, e até hoje eu falo, rapaz, aquele pastor me ajudou, hein? Porque ele me preparou para o dia mau. Falou, irmão, agora que vai ter luta, mas não desista não, tá? Eu falei, rapaz, eu fiquei esperando as lutas e não é que aconteceu mesmo? Porque Deus já sabe do propósito. Então, às vezes, quando a gente está parado, quando a gente não está muito na obra, o inimigo ele não se levanta muito, mas vai para a obra, vai ajudar as almas, vai interceder pelas almas, vai orar pelas almas. Aí o inimigo, você começa a ver o inimigo. E é aí que é bom, porque é nas aflições que a gente cresce. É no deserto que a gente cresce. E o deserto não é para a morte, o deserto é crescimento. O deserto é para a gente alcançar as promessas. Então, essa é a palavra que eu trago para os irmãos nessa noite. Eu creio que deu para os irmãos entender. Falei sobre escolhas, bênção, maldição. Aí vai ter gente que vai dizer assim, irmão, mas Jesus não já levou as maldições? Jesus já não quebrou as maldições, irmão Velso? O problema não está no sacrifício de Jesus, o problema está de como a gente anda depois desse sacrifício. O problema está no nosso caminhar, nos nossos passos, como que a gente está levando o Evangelho, se é de qualquer jeito, se é uma capa, se é uma máscara, ou se a gente verdadeiramente se converteu. É uma convenção verdadeira, meus irmãos. É se converter mesmo, é como eu falei, é crucificar, é matar, é morrer. Ixi, meus irmãos, é
matar o velho homem. O velho homem, ele quer ressuscitar todos os dias. Tem muitos crentes que eles, no começo da fé, eles sabiam o que fazer. Eles oravam, jejuavam, liam a palavra frequentemente, mas a gente tem algo muito sério conosco. Eu falo de mim, tá? Porque a gente, conforme a gente vai crescendo, a gente vai achando que a gente tem maturidade suficiente, mas não é maturidade. É negligência mesmo, muitas das vezes. Porque a prática do jejum, a prática da palavra, a prática da oração jamais pode ser abandonada. Quantas pessoas que no começo da fé eram temor, tudo era pecado, nada errado, viu uma coisinha, ixi, isso aqui é pecado, irmão, misericórdia. Mas conforme ele vai indo, se não tomar cuidado, ele faz até paz com o erro. Começa até a andar lado a lado com o erro. E pensa que é maturidade. Agora eu conheço. Não é maturidade, é negligência mesmo. Aquilo que a gente recebemos no começo é aquilo que a gente tem que permanecer. É sobre aquilo que a gente tem que andar. É o básico, é o princípio. A igreja de Laodiceia, ela corria um grande risco. Ela se achava que estava bem de vida, que era rica, não precisava de nada e era feliz. E Jesus disse, o quê? Vocês são cego, pobre, cego e nu. Porque eles estavam confiando na sua própria força, na sua riqueza. Riqueza terrena não leva ninguém para o céu. O nosso maior tesouro é no céu. Jesus disse, ajuntai tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem corrói, onde o homem nem escava e não rouba. Então Jesus falou que o nosso tesouro maior é no céu. A gente pode ter coisa boa na terra? Pode. Mas isso aí faz parte da nossa busca a Deus, buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça. Isso é acréscimo. Deus acrescenta. Nosso foco, nossa mente tem que estar sempre voltada para o céu, é 24 horas, sem cessar, sem parar. Então, Laodiceia, ela é um exemplo de igreja que a gente tem que tomar cuidado, porque ela mostra uma igreja que adorava a Deus, louvava a Deus, mas estava longe de Deus. E pode acontecer. Ninguém está apto a passar por isso. Todos nós corremos esse grande risco. Todos nós, todos, a igreja em si, todos, eu, todos os nossos irmãos. Então a gente precisa rever isso, meus irmãos. Eu deixo essa palavra com os irmãos. Eu quero fazer uma oração com os irmãos. Eu não sei quantos minutos eu tenho, pastora. Mais 20 minutos? Amém, meus irmãos? Vocês entenderam a palavra? Deram para compreender? Se vocês estão felizes, não fica triste comigo não, tá? Vamos fazer uma oração? Se coloca de pé. Vamos adorar mais uma vez. Se conecta. Absorve o máximo dessa palavra. É para o nosso crescimento. Jesus está voltando, Ele está às portas. E o povo precisa estar preparado. Obrigado, Jesus. Fechem os olhos. Querido Deus, diante dessa palavra, Senhor, eu apresento a Tua noiva uma vez mais. Obrigado, Jesus, pelos Seus fundamentos, pela Tua palavra, pela Tua verdade. A Tua verdade que muitas das vezes a gente não entende no começo, mas a gente vai entender, a gente vai compreender que o Senhor é um Pai amoroso, que ama, que cuida, mas que também exorta. Um Pai que também chama o filho para o caminho, que chama o perdido. O Senhor que restitui nossas forças, que nos capacita na batalha, na guerra. Toma a sua igreja, Senhor. Eu oro abençoando esse povo. Na minha pequenez, na minha pouca fé, na minha humildade, eu oro pedindo que o Senhor leve embora os medos, os traumas, os caminhos, Senhor, tortuosos, os caminhos difíceis, que a partir de hoje um novo e vivo caminho possa se abrir diante do seu povo, que a sua igreja, Senhor, possa andar por fé, por obediência, por santidade, que essa verdade que foi pregada nessa noite, Senhor, que o Senhor, meu Deus, possa fazer coisas novas na vida do teu povo, coisas grandes, coisas profundas. Meu Deus, obrigado, Jesus, pela vida da nossa liderança. Obrigado pelo teu povo, obreiros,
evangelistas, pastores. Obrigado pelo grupo de intercessão, pelo louvor, pelo grupo de louvor, Senhor, pelos levitas que o Senhor levantou na sua casa. Levanta mais e mais nessa casa, Senhor. Homens e mulheres, Senhor, que não vão temer o mundo lá fora. Homens e mulheres cheios do teu fogo, para tocar as nações, para tocar as almas, Senhor, para curar os enfermos. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo poder do teu sangue. Que assim seja. Amém. Amém. Mais uma oração, meus irmãos. Eu vou falar algo aí, a gente vai louvar e no final eu faço a oração. Eu quero orar por áreas específicas. Da última vez que eu vim, eu orei pelo casamento, pela saúde, pelas finanças e pela vida espiritual. A nossa vida, a gente passa por muita luta, muita dificuldade. Às vezes pode ser coisas naturais, mas muitas das vezes pode ser muitas coisas espirituais. Às vezes a gente não consegue romper, na verdade, na fé no Evangelho, por causa do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele vai se opor contra nós. Muitas das vezes, se a gente negligenciar a guerra espiritual, a gente já perdeu 100% da batalha. Então a gente precisa entender que essa batalha é real, que essa batalha é verdadeira, que essa batalha existe, que existe um inimigo invisível que a gente não vê, mas que ele é astuto, ele está a todos os momentos. Ele não está preocupado em quem é pastor, quem é obreiro, quem é novo convertido, ele quer derrubar mesmo. Só que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é as armas espirituais que Deus entregou em nossas mãos, os dons preciosos do Senhor que o Senhor confiou aos teus servos. Então eu quero orar primeiramente pela vida financeira. Eu não sei como está a sua vida financeira, mas existem sinais. O mundo espiritual, ele dá sinais quando a vida financeira está sob ataque espiritual. Quando você pega o seu dinheiro, você pega ele pela mão direita e você perde pela sua esquerda e você não sabe para onde foi. Pode ser natural, mas muitas das vezes é espiritual. Ciclos de dívida. Passa ano, entra ano, dívida. E às vezes não é nem escolha sua. Você não consegue entender, você não consegue compreender aquilo. E às vezes é batalha espiritual. Na sua casa, quando fala de dinheiro, gera briga. Muitas das vezes pode ser batalha espiritual. Estou falando coisas que eu vivi. Aquilo que o Senhor me entregou, eu estou passando para vocês. Então são coisas que eu vivi. E na saúde, muitas das pessoas, elas vai no médico, o médico não descobre o que tem. O médico toma remédio, não consegue descobrir, não passa, não sara. A Bíblia diz que tinha uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e ela andava encurvada. Quando Jesus expulsou o espírito de enfermidade, o que aconteceu? A mulher foi curada. Então muitas das doenças o médico não vai descobrir, é espiritual, é ataque, é batalha. Então só na oração, só Deus para quebrar. Outro sinal também no casamento. Como que a gente sabe que a gente está sob ataque no casamento? Muito fácil. Isso aqui é coisas que eu vivi, estou falando coisas que eu vivi. Às vezes a gente vai sonhar com traição. Ou você traindo, ou ele te traindo. Isso é ataque espiritual muitas das vezes. E não é isso que está acontecendo. É o mundo espiritual dando um sinal. É isso que o inimigo quer fazer com o seu casamento. Então Deus dá sinais, o inimigo trabalha assim. Os sonhos são proféticos. Deus, ele dá sonho para alertar o seu povo. A maior forma de Deus falar é na palavra e sonhos. Deus fala muito através de sonhos. Então você ama seu esposo, mas quando está perto quer estar longe, quando está longe quer estar perto. É uma bagunça. Um fala A, o outro entende B. Brigas constantes. Muitas das vezes isso é espiritual e a gente negligencia, deixa, e às vezes tem casamento que até chega a divórcio, porque as pessoas não oram e não jejuam pelo casamento. E é espiritual, passando batalha e as pessoas não observam. Outra, na vida espiritual, qual é o sinal que a gente está sobre ataque na nossa vida espiritual? Cansaço constante, a gente dorme a noite toda, acorda pela manhã, é como se a gente não tivesse dormido nada. Você passou uma batalha na noite e você não percebeu. Se for uma vez ou outra é normal, mas sempre, todos os dias, é espiritual. Já tem que se levantar, tem que orar, tem que jejuar. Qual outro sinal? Confusão na mente. Você quer estar na igreja, mas às vezes você não consegue. Tem alguma coisa que te puxa, que te leva para fora, você não quer. Você busca coisa errada, mas você não quer. Ataque espiritual, paralisia do sono. Muitas pessoas
uma vez ou outra, que nem eu falei, é normal. Mas você todo dia, não tem mais ninguém que sofria parecendo sono que eu e minha esposa. A gente sofria demais. Eu falava, meu Deus do céu, eu falei, Senhor, misericórdia, eu preciso pedir oração, preciso mandar vir alguém aqui em casa. Mas Deus ensinou a gente, era batalha, a gente tinha que se levantar contra esse espírito. Então são demônios, inveja. Como eu sei, qual o sinal que a pessoa está sobre inveja? Uma pessoa, você chega perto de uma pessoa, essa pessoa foi na sua casa, as coisas começaram a quebrar, a pessoa tocou no seu cabelo, oi, irmão, seu cabelo é tão lindo, o cabelo não cresceu mais, o cabelo paralisou, inveja. Pessoas que você levou na sua casa, depois que você levou na sua casa, as coisas não andam, não avançam, você planeja os projetos, não dá certo, inveja muitas das vezes. E se a gente negligenciar, a gente perde a batalha. Dor de cabeça constante, do nada dor de cabeça, inveja. As pessoas te olham e sentem inveja, e aquele espírito que está na pessoa toca você. Então eu estou falando coisas que eu vivi, não estou falando coisas que eu peguei no YouTube ou na internet, não, estou falando coisas que eu, Velson, vivi. Então eu quero orar por essas áreas. Se tem alguma pessoa aqui, melhor, vou fazer a oração da fé. Por que eu faço essa oração? Porque essa oração ela alcança todos. Não precisa vir todo mundo aqui. Se tiver algo espiritual, que tiver travado, uma batalha, uma guerra, Deus se manifesta. Isso é sinal, é fé. A Bíblia diz que tudo o que pedimos, crendo, receberemos. Se eu me alinhar minha fé com o meu irmão também crê, Deus liga no céu. É uma chave. A nossa fé em união, Deus liga no céu. Então se a gente quer entender, se a gente quer descobrir se a gente está passando ou não, vamos fazer essa oração. Eu acho que algumas pessoas aqui já sabem. Tem umas pessoas aqui que é da célula, que eu sempre oro, faço isso, vocês não precisam orar. Mas aqueles que querem, eu também não peço pastor, porque eu não tenho essa autoridade. Mas aqueles que querem podem fazer, tá? Vocês vão colocar a mão assim, ó. E vocês vão pensar nessas áreas que eu falei para vocês. É pela fé, tá? Unimos a nossa fé e Deus faz, Deus opera. É um sinal de Deus. Amém? Todos que creem, todos que estão passando por essa dificuldade, fazem isso. Fechem os olhos e não abram as mãos, tá? Se for espiritual, vai travar, não fica com medo. Você vai sentir uma força puxando, algo tocando. É Deus, tá? Amém? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, apresenta a sua igreja, Senhor. Esse povo que aqui sentiu que está passando por essas dificuldades. Essas pessoas, Senhor, que estão passando por esses processos. Em nome de Jesus, se tiver alguma pessoa que estiver sofrendo ataque de espíritos malignos, casamento, saúde, vida espiritual, vida financeira, que o anjo do Senhor, meu Deus, possa tocar, possa pairar no meio desse povo, que o anjo do Senhor possa tocar a tua igreja, e onde essa vida estiver travada, onde essa vida estiver amarrada, Senhor, onde esse povo estiver bloqueado no mundo espiritual, todas as áreas, inveja, feitiçaria no casamento, feitiçaria na vida amorosa, Senhor, todas as áreas que esse povo está sofrendo, que a mão venha travar, que seja esse o sinal do céu para nós nessa noite, que eles venham sentir, Senhor, que o anjo do Senhor possa tocar mais forte, Jesus, no seu povo, em nome de Jesus, sensibilidade sobre a mão deles, meu Deus, que eles possam sentir, que eles possam contemplar, Senhor, o Senhor quebrando todas as cadeias, quebrando todas as amarras, todas as algemas, Senhor, tudo que aprisiona, tudo que deixa o seu povo oprimido, tudo que deixa o teu povo desanimado, essa pessoa que está sofrendo ataque no casamento, pelo poder do sangue de Jesus, na palma da mão dela, toda maldição, toda obra maligna, todo espírito imundo escondido, camuflado na casa, nesse lugar, onde tiver, em nome de Jesus, eu conto até 3, 1, 2, 3, travou, em nome de Jesus. Se alguém travar, meus irmãos, aí vocês vêm aqui, tá? Se alguém travou, vocês vêm aqui, tá? Porque não solta, tem que orar, tá? Tentem abrir. Se não abrir, amém? Ninguém, né? Se alguém travou, levanta a mão. Glória a Deus, ninguém então, tá? Deus abençoe, Deus continua abençoando, guardando, dando força.
para os irmãos. Continue perseverante, orando, unânimes na fé que Jesus está voltando. Eu agradeço muito por essa oportunidade e que Deus abençoe a igreja. Amém? Vamos cantar um pouco. Glória a Deus, graça e paz, igreja amada. Diga: eu sou livre de toda a opressão maligna na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus, porque eu escolho a vida. Diga: eu escolho a vida. Diga: eu escolho a vida. Amém. Pode se sentar um pouquinho, em nome de Jesus. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Existe alguém hoje, nessa noite, que entendeu a palavra, compreendeu a palavra do Senhor e quer reconciliar com o Pai? Você esteve afastado da presença de Deus e você entende que não há solução, não há vida sem Ele, e quer retornar hoje, reconciliar com Cristo? Levante sua mão. Alguém quer receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida? Alguém está aqui hoje e tem esse desejo no coração de receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Levante sua mão. Amém. Existe alguém hoje aqui pela primeira vez? Alguém pela primeira vez? Não? Glória a Deus. Então vamos aos recadinhos. Amanhã, primeiro hoje, né? Daqui a pouco nós vamos continuar aqui na presença do Senhor. Quem vai ficar na vigília, diga amém. Ou melhor, levante a mão, quem vai ficar na vigília. Tem alguns que vão chegar ainda, né? Do campo. Glória a Deus por isso. Amanhã não haverá oração, né? Por conta que quando a gente tem vigília, pela manhã, no sábado, não temos oração. É isso, pastor Vanderlei? Isso. Domingo, culto de celebração, traga alguém com você. Quando a gente recebe o Senhor Jesus, quando a gente recebe o amor, quando a gente recebe a vida, a gente precisa passar para o outro. Então, convide um amigo, um parente, sei lá, alguém que você, perto de você, que você sabe que precisa de uma vida nova. Traga essa pessoa contigo. No dia 1º de abril, nós teremos aqui o CCE. O que é isso? É um curso de crescimento espiritual, uma nova turma, que vai iniciar no dia 1º de abril, que não é o dia da mentira, é o dia da verdade. Vamos transformar a mentira em verdade. Interessados, procurar pelos pastores Sérgio e Júnior. Pastor Júnior não está aqui hoje porque ele foi levar seu filho no médico. Procure por eles, tá bom? CCE, é um curso maravilhoso, valor da apostila, R$40, né? E é um curso maravilhoso. Quem fez aqui, não é bênção? Quem fez o CCE? Levante a mão. Maravilhoso, sensacional. Quem aprendeu muito, diga amém. Amém. Olha aí, gente. Incentivo para quem não fez ainda. No dia 10 de abril, teremos aqui o nosso culto de talentos. Que maravilha, olha aí, ó. Culto de talentos 10/4, tá bom? Então, venha. É na próxima sexta, não é? Ou não, na outra? Na outra sexta-feira, dia 10 de abril. Glória a Deus por isso. E os próximos recados daremos no domingo. Vamos ficar de pé? Temos hoje tortinha? Temos tortinha da pastora Fatiminha. Temos pão, Aline. Glória a Deus. Temos bolo de pote também. Pastora Caterine, pão caseiro, Aline. Pastora Caterine está aí. Tem bolo de pote?
procure depois do culto, tá bom? Essas amadas aí que tem essas gostosuras para você se deliciar. E daqui a pouquinho estaremos de volta. Coloque a mão no seu coração e vamos agradecer ao Senhor. Pai, que estamos diante da Tua presença, te louvamos, te agradecemos por essa palavra. Senhor, muito obrigado porque o Senhor falou conosco, nos trouxe libertação, nos orientou. Jesus, obrigado pela Tua palavra que tem o poder para curar, libertar. Senhor Jesus, nós te louvamos por isso. Deus, que o Teu amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo seja sobre o Teu povo, seja sobre o nosso coração, Pai. Leva os Teus filhos, aqueles que vão embora, em paz e em segurança, e dê um final de semana abençoado, no nome de Jesus. Aleluia! Aplauda Jesus! Deus abençoe!